Revelações celestiais. Como o Espírito milagroso manifesta reencontro familiar em 3 dias, na calma cidade de São Miguel, havia uma luz que resplandecia em meio à escuridão. Essa luz era Maria, uma mulher de fé inabalável, conhecida por sua devoção à Igreja de São Miguel. Com 35 anos, seu amor e confiança em Deus eram inquebrantáveis, mesmo diante do abismo que se abria quando seu filho, Miguel, de apenas 17 anos, se afastou da família. Ele se envolveu com mais companhias e vícios, e cada vez que Maria olhava para a imagem do padroeiro, sentia seu coração se partir. Mas sua fé, sua fé! Ela era como um farol, firme e luminoso, guiando-a nas noites mais escuras. As noites não eram apenas sombrias, eram recheadas de orações ardentes e lágrimas silenciosas. Maria clamava ao céu, buscando a intercessão dos santos. Em um culto, ao som de cânticos reverberantes, um pastor respeitado declarou: "Em 3 dias, o Senhor trará de volta aquilo que foi perdido." As palavras entraram em seu coração como água em solo seco. A esperança brotou, desafiando cada onda de incredulidade que se aproximava. Após o culto, o olhar de reprovação de vizinhos e alguns familiares se fixou sobre ela. "Isso não vai acontecer", murmuravam. Mas Maria se manteve firme, envolta na força divina, enquanto o desespero tomava conta de sua rotina. A recomendação de um amigo de Miguel para agir de forma mais direta a deixou em um dilema: seria essa a saída ou um desvio da sua fé? Maria, com sua segurança impassível, respirou fundo e decidiu que sua luta não seria em vão. Reuniu outras mães, formando um poderoso grupo de oração que ecoava os anseios de seus corações. Juntas, clamavam por restauração, enquanto dentro dela uma tempestade de emoções se formava. Os dias passavam e a escuridão parecia tomar conta da vida de Miguel, cada segundo se tornando uma tortura. Contudo, a chama da fé em Maria não se apagava. Na noite do 3º dia, enquanto todos dormiam em paz, Miguel se encontrou em um beco sombrio e cheio de confusão. De repente, uma luz intensa invadiu aquele espaço, ofuscando as trevas e revelando um caminho. Ele escutou uma voz. Aquela voz doce e poderosa que ecoava dentro dele, trazendo à tona verdades esquecidas. A paz desceu como um manto sobre seus ombros, e pela primeira vez sentiu um calor inexplicável em seu coração. As trevas começaram a se dissipar, dando lugar a uma luz que tanto tempo havia se escondido. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O relógio marcado para a última hora do 3º dia estava prestes a tocar. Será que Maria sentiria o perfume do reencontro que tanto anseia? Seu coração batia forte, entre a expectativa e a ansiedade. Os céus estavam abertos e prontos para a ação divina. O momento que mudaria suas vidas estava à beira de acontecer, mas que transformação verdadeiramente aguardava por eles? A história ainda estava por se desdobrar em uma revelação que abalaria cada coração daquele lugar. Maria estava acordada, com os olhos fixos no céu estrelado. O relógio da igreja ainda não havia batido a hora, mas a expectativa pulsava em seu ser. Ela fechou os olhos e fez uma oração silenciosa. Senhor, eu confio em ti. Que a tua vontade se cumpra. O cheiro do incenso começava a invadir o ambiente, trazendo uma sensação de paz. Era como se a própria igreja de São Miguel estivesse se preparando para um momento sagrado. Ao mesmo tempo, Miguel estava longe dali, ainda tomado pela luz que o havia encontrado. A voz que ouvirá era como um eco profundo dentro de sua alma. Ela falava de perdão e esperança, de segundas chances e recomeços. Ele sentiu uma vontade avassaladora de se libertar das correntes que o prenderam durante tanto tempo. O caminho que se apresentava diante dele era incerto e repleto de desafios, mas a luz emanava calor e segurança. Passos hesitantes começaram a se formar sob os pés de Miguel. Ele decidiu que não voltaria atrás. Enquanto isso, o grupo de mães, unidas em oração, não conseguia conter a ansiedade.
A cada apito do relógio, seus corações batiam como um só. Era um clamor coletivo, um rugido de almas sedentas por transformação. Maria sentia essa energia. As vozes das outras mães se entrelaçavam como uma sinfonia, e cada gota de fé derramada ali era como combustível para sua esperança. Aquela era a hora, o relógio finalmente soou, reverberando em toda a cidade. Um som que parecia anunciar algo grandioso, algo que mexeria com as estruturas do espiritual. Maria olhou para o altar, onde a imagem de São Miguel parecia brilhar ainda mais intensamente. Ela levou a mão ao peito, sentindo seu coração pulsar em sincronia com o chamado de Deus. "Estás pronto, meu filho", pensou. Uma paz inexplicável fluiu dela, e com ela, a certeza de que o Senhor estava a caminho. Miguel, agora mais próximo de casa, parou em frente a um pequeno café que costumava frequentar. As luzes do local estavam acesas e alguns rostos familiares passavam despercebidos. Ele se lembrou de risadas, momentos simples e da alegria que uma vez preencheu seu coração. O desejo de retomar aquele tempo, de ser o filho que sua mãe orgulhava-se de ter, aumentou a cada instante. Mas uma sombra de dúvida começou a pairar. E se Maria não pudesse perdoá-lo? E se tudo estivesse perdido? De uma forma inesperada, um conhecido aproximou-se dele, um amigo que nunca havia perdido a fé. "Miguel, você está diferente", disse o jovem, com um sorriso que transbordava sinceridade. Foi como um estalo em sua mente. A luz que ele experimentara não era só para ele, era para todos ao seu redor. Uma nova missão começou a brotar em seu coração. Mais do que querer voltar, eu preciso mostrar que posso ser alguém melhor. Enquanto isso, dentro da igreja, Maria não sabia que, em poucos minutos, seu filho estaria diante dela. O que ela não poderia imaginar era que o reencontro não seria apenas um retorno físico, mas um convite para uma transformação radical nos dois. A luz do perdão, que agora iluminava seu caminho, também iluminaria o dela de formas que ainda não compreendia. Uma expectativa carregada nos corações e uma luz esperando para ser revelada. A intercessão das mães estava ecoando já nas alamedas do céu. Será que o plano de Deus se revelaria na próxima esquina? Maria olhou mais uma vez para o altar, e, como se falasse com seu coração, sentiu que algo grandioso estava a caminho. Qual seria esse novo capítulo em suas vidas? A espera pela resposta parecia mais intensa do que nunca. Maria estava absorta em suas orações, mergulhada em pensamentos que se entrelaçavam entre a esperança e a saudade. O incenso na igreja queimava com um cheiro doce, evocando promessas de renovação. O eco das vozes das mães, que ainda se elevavam em clamor, formava um manto de adoração ao redor dela. "Deus, envia a tua luz, que eu possa ver o caminho que se abre diante de nós", murmurou com fé. Mas Miguel, com o coração acelerado, estava a poucos passos de seu lar. A cada movimento, a sensação de algo vibrante e divino o envolvia. Ele sentiu que cada passo era guiado, como se um fio invisível o puxasse em direção à sua mãe. O que eu vou dizer? Como vou pedir perdão? Seus pensamentos lutavam contra o desejo profundo de se reconectar. Cada rosto familiar que via no caminho parecia uma lembrança, uma lição de quem ele era e quem poderia ser. Algo mágico estava prestes a acontecer. Maria erguia a cabeça, sentindo uma presença forte e intensa na igreja, quase palpável. Era como se todos os murmurinhos de oração e esperanças coletivas estivessem se fundindo em uma única intenção. Ela percebeu que não estava sozinha ali. Essas mães, suas irmãs de fé, eram soldados espirituais. Senhor, dá-me a coragem para abraçar a transformação que estás preparando, ela exclamou internamente. Miguel chegou à porta da igreja, hesitando por um instante. Ele podia ouvir os sussurros de oração e sentir a vibração da fé ao seu redor. Com um empurrão de discernimento, ele empurrou a porta e entrou. O ambiente estava iluminado, com uma aura quase celestial. O cheiro do incenso e o som suave da música de fundo ajudam a criar um espaço sagrado. Todos os olhares se voltaram para ele. Ele era o filho perdido? O arrependido? Ou o renascente? É ele, sussurrou uma das mães, enquanto o murmúrio rapidamente passava pelo grupo como fogo em palha seca. Maria virou-se lentamente, e ali estava Miguel. Os olhos dela brilhavam, uma mistura de amor e dor,
Enquanto Miguel a encarava, sua mãe, a mulher que sempre acreditou nele, mesmo quando ele mesmo já não acreditava mais. Um silêncio profundo pairou no ar, interrompido apenas pelo som de um coração que parecia pulsar em sinfonia. O que poderia ter sido um reencontro simples tornava-se um momento de intensa expectativa. As mães, todas unidas naquela energia poderosa, sentiram um impulso coletivo. É hora de encorajar o reencontro do amor, disse uma delas, e começaram a entoar uma canção suave, um hino que tocava o coração e transcendia o espaço. Maria e Miguel estavam em um transe, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. O amor deles estava prestes a ser purificado em um potencial divino que era muito maior do que suas vulnerabilidades. Mãe, eu sinto que posso mudar. Miguel finalmente quebrou o silêncio, sua voz tremendo, mas firme. Ela deu um passo à frente, os olhos brilhando de lágrimas, e respondeu: Miguel, eu sempre acreditei em você. O que importa agora é o que faremos a partir desse momento. O perdão é o primeiro passo para a liberdade. Aquelas palavras voaram como flechas diretas ao coração dele. O ambiente se encheu de uma luz quase física, um calor que não era só do incenso, mas da presença do Espírito Santo entre eles. Enquanto as mães continuavam a cantar, Maria e Miguel deram as mãos em um gesto de reconciliação e promessa de renovação. Mas, naquele momento sagrado, um novo desafio surgiria do desconhecido. O que mais Deus estava prestes a revelar naquele espaço sagrado? A transformação poderia estar apenas começando. O que essa jornada intimista traria para os dois, agora que o perdão surgia? A resposta estava por vir. Miguel sentiu suas mãos quentes nas de Maria, e ali, naquele toque, cada ferida, cada dor e cada arrependimento começaram a se desfazer, como nevoeiro sob a luz do sol. A música envolventemente suave das mães parecia gerar um cordão de união, unindo corações e criando uma atmosfera carregada de expectativas. A voz de uma mãe mais à frente se destacou, narrando com firmeza: quando a luz de Deus brilha sobre nós, não há trevas que possam resistir. Essas palavras se entranharam na mente de Miguel, como se o próprio Deus estivesse lhe dando uma lição essencial sobre reconciliação. Um novo eco surgia em seu interior, uma esperança renovada que queria ser abraçada, alimentada e exposta ao mundo. Eu não sei como fui tão cego, murmúrio sinistro escapou de seus lábios, mas a força de Maria logo interrompeu. Todo caminho parte de um passo, meu filho. Hoje, estamos juntos. É hora de verdadeiramente olharmos para o futuro. Os rostos das mães, iluminados pela luz da vela altaneira à frente, refletiam fé e determinação. Elas eram testemunhas do milagre que começava a se desenrolar. Miguel ergueu a cabeça, absorvendo a presença amorosa das mulheres ao seu redor e se surpreendeu com a sensação de pertencimento. Ele não estava mais sozinho. Elas o acolhiam em uma comunidade de amor, esperança e muitos reencontros. E assim, com um profundo suspiro de determinação, Miguel olhou nos olhos de sua mãe. Mãe, eu quero começar a me redimir por tudo o que fiz. Quero ser o filho que você sempre esperou. O coração de Maria transbordava de alegria. E eu estarei aqui, Miguel. Deus é fiel e está nos dando essa chance. Juntos, superaremos. Então, um forte vento começou a soprar através das janelas abertas da igreja. As velas balançavam, e uma onda de energia percorreu o ambiente, fazendo quase todos sentirem uma presença intensa e palpável. As mães se entreolharam em um misto de temor e reverência, e as canções diminuíram até se transformarem em pequenos sussurros. Era como se o próprio céu tivesse decidido se unir ao momento sagrado. De repente, começaram a ocorrer pequenos milagres ao seu redor. Uma mãe levantou os braços, e com um sorriso alegre, exclamou: olhem! Olhem para as flores que estão começando a brotar no altar. E, de fato, flores brancas e brilhantes começaram a aparecer, embelezando o altar e perfumando ainda mais o ambiente já resplandecente. Uma sensação eufórica tomou conta de todos. As mães começaram a dançar, guiadas pela alegria contagiante. E aquelas flores, nascidas do nada, eram símbolos de renascimento e transformação, um lembrete de que, onde há amor, também há vida. Miguel assistia a tudo com um misto de assombro e gratidão. Seu coração palpitava de emoção. Esse é o começo, não é? Um verdadeiro nascimento. Maria assentiu,
com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Sim, meu filho. E nós seremos guiados a cada passo dessa nova jornada. Mas, no fundo da igreja, uma porta se fechou com um estrondo, quebrando a celebração momentaneamente. Todos se voltaram, apreensivos. Miguel sentiu um calafrio. Quem estava lá? Sussurrou uma mãe, agarrando a mão de outra ponta. O ar parecia pesado, cheio de uma expectativa ansiosa. O que isso significa? Pensou Miguel, enquanto os olhares se fixavam na escuridão da porta fechada. Era um sinal ou uma advertência? O que mais Deus desejava que eles aprendessem, agora que estavam no auge de sua renovação? Fazendo-se ecoar na mente de todos, uma pergunta pairava no ar: estarão prontos para o que está por vir? O silêncio na igreja se instalou como uma nuvem densa, envolta em mistério. As mães fixaram os olhos na porta fechada, como se do outro lado estivesse uma resposta, um poder que elas ainda não entendiam. Miguel, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias, respirou fundo. Algo dentro dele segurava a promessa de alívio, mas também o lembrava de seu passado. Os ventos sopravam forte, mas o coração da igreja pulsava em unidade e fé. Temos que esperar, disse Maria. Sua voz era firme, mas soava delicada como as flores que surgiam no altar. A luz de Deus nos traz esperança. Ele não nos abandonará agora. Nesse momento, os olhares se voltaram para o altar. As flores brancas começaram a brilhar, como se algo sobrenatural estivesse emanando delas. Miguel não conseguia desviar o olhar. Ele se lembrou das palavras da mãe que haviam tocado seu coração: quando a luz de Deus brilha sobre nós, não há trevas que possam resistir. Aquela luz parecia querer conversar com ele, comunicar um vínculo divino que superava suas fragilidades. As mães, encorajadas pela presença do Espírito, começaram a cantar novamente. A melodia subia e descia como um rio, trazendo à tona emoções que percorriam cada um dos presentes. Miguel fechou os olhos, deixando que a música o invadisse. Deus, eu estou aqui, eu preciso de ti, ele sussurrou, os lábios se movendo quase sem som. Na simplicidade daquela oração, havia uma rendição completa. Quando abriu os olhos novamente, a porta se abriu devagar, emitindo um rangido profundo. Um homem de aparência simples entrou, quase como uma sombra. O ambiente gelou. Ele não estava vestido como os outros, mas havia algo nele que tinha ares de autoridade. O murmúrio foi generalizado, e a música cessou. Eu venho em nome de quem é justo e verdadeiro, disse o homem, sua voz ressoando forte. Não temam. Estou aqui para guiá-los em um caminho que poucos conhecem. O que vocês temem não é tão assustador assim. A tensão se dissipou um pouco quando a mulher mais velha da congregação, que havia ficado em silêncio até então, falou: Quem é você? Eu sou um enviado, respondeu o homem, e venho oferecer a oportunidade de um milagre, mas também de um teste. Vocês estão prontos para ver a verdade que está além do que os olhos podem enxergar? Miguel sentiu como se o chão sob seus pés estivesse sendo tirado. Um teste? Para onde isso os conduziria? Ele olhou para sua mãe, que parecia estar tão intrigada quanto ele, mas ao mesmo tempo emanava uma paz que ele queria possuir. Estamos prontos, declarou Maria. Temos coragem porque temos fé. O homem sorriu, e o brilho nos olhos dele parecia refletir as flores ao fundo. Então, que comece o despertar. Em 3 dias, cada alma aqui reunida terá a chance de se reencontrar com suas verdades. Preparem-se! As mães trocaram olhares cheios de expectativa, enquanto Miguel se sentia descendo em um abismo de emoções. O que isso significava? Assim como as flores que surgiram do nada, uma nova jornada estava começando, e a perspectiva de transformação era palpável. Mas algo no ar, uma corrente de energia inexplicável, fazia com que ele se perguntasse: até onde a luz pode realmente nos levar? Pela primeira vez em muito tempo, Miguel sentiu a combinação de medo e esperança vibrar dentro dele. Era o sopro de algo maior que estava prestes a se descortinar. E assim, aguardando o que viria, a tensão frenética de saber que o primeiro dia da transformação se aproximava, ele não pôde deixar de perguntar: despertaremos ou seremos despertados?
Os 3 dias pareciam se arrastar como se o tempo estivesse preso em uma teia de incertezas. Cada manhã, Miguel acordava com o coração acelerado, a respiração entrecortada pela expectativa do que poderia acontecer. Ele mal conseguia distinguir entre a excitação e o medo. A lembrança do homem que entrou na igreja permanecia viva em sua mente, como uma frase gravada em seu coração. Maria, por outro lado, parecia ter encontrado um espaço de paz em meio ao tumulto. Durante aqueles dias, ela passou a organizar encontros com as outras mães, unindo suas vozes em orações e cânticos que ecoavam pela igreja. Aquela união gerou um ambiente de amor e solidariedade, onde cada lágrima era um testemunho de fé e cada sorriso um reflexo da luz divina. Deus sabe o que faz, dizia Maria frequentemente, como um mantra que a sustentava. As mães conversavam sobre seus medos, mas também sobre as bênçãos que já tinham recebido ao longo de suas vidas. Miguel escutava cada compartilhamento, absorvendo não apenas as dificuldades, mas também as vitórias que faziam o coração vibrar. No terceiro dia, a manhã despontou com uma luz dourada que atravessava os altos vitrais da igreja. Miguel sentiu uma energia estranha no ar. Era como se o tempo tivesse revertido e tudo fizesse parte de uma grande celebração. Ele se lembrou da promessa que aquele homem havia feito, o despertar. Várias pessoas estavam reunidas no salão, e Miguel se perguntava se estavam todos prontos. Basta olhar para os rostos dessas mulheres, pensou ele, para ver a fé que nos une. As mães estavam decididas, o brilho em seus olhos refletia um semblante de coragem, como se estivessem prontas para enfrentar qualquer tempestade que viesse. Ao meio-dia, o homem misterioso apareceu novamente na porta da igreja, mais radiante do que na primeira vez. Ele fez um gesto, convidando todos a se aproximarem. Miguel não hesitou. Sentiu a mão da mãe segurando a sua, e juntos eles avançaram. O homem começou a falar, sua voz ecoando como se estivessem em um grande anfiteatro. Hoje, vocês terão a oportunidade de se conectar com suas verdades mais profundas. O que vocês carregam em seus corações será revelado, e cada um de vocês terá um momento com a luz que os criará de novo. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele olhou ao redor, as mães estavam com olhares fixos e esperançosos. Poderia realmente ser esse o momento que mudaria tudo. Confie no que você sente, o homem continuou. Quando a luz se manifestar, permitam-se abraçar as mudanças que ela traz. Não existem respostas erradas, apenas verdades que devem ser acolhidas com amor. O coração de Miguel disparou. Aquilo não era um simples desafio, mas um convite genuíno para um reencontro consigo mesmo e com aqueles que amava. Ele sentiu uma mistura de nervosismo e esperança, como se tudo que acreditava ou duvidava estivesse prestes a ser transformado. Deixe a luz entrar, sussurrou Maria, e ao pronunciar essas palavras, as flores no altar brilharam intensamente novamente, inundando todo o ambiente com uma amperagem e calor que parecia dançar ao seu redor. Então, tudo ao redor dele começou a mudar. As vozes das mães se tornaram um coro unificado, e a luz tomou conta da igreja, envolvendo cada alma presente em um manto celestial. Miguel fechou os olhos, deixando a luz e a música preencherem seu ser. Ele se permitiu sentir, e então, uma pergunta surgiu em sua mente. Será que o que ele vê daqui para frente gerará um novo começo ou se tornará um fardo para carregar? Dentro dele, uma certeza bancava pela luz. E se a verdade por trás da transformação não fosse o que ele esperava? E se revelações maiores estivessem à frente, além desse primeiro despertar? O frio na barriga aumentou, e ele sentiu que estava apenas no início de algo verdadeiramente divino. Miguel estava perdido em um mar de emoções, envolto em uma luz que pulsava como se tivesse vida própria. Dentro daquela atmosfera, cada nota cantada pelas mães reverberava em sua alma. Ele havia aprendido a ouvir a magia da fé presente em cada entonação e acreditar nas promessas que estavam sendo despejadas sobre ele. Era como se, em vez de palavras, seu coração recebesse bênçãos e consolos diretos do céu. Quando a luz se intensificou, um silêncio sagrado tomou conta da igreja. Todos pareciam estar suspensos no tempo, como se estivessem prestes a receber uma mensagem divina que mudaria o rumo de suas vidas. Miguel sentiu que algo profundo se movia dentro dele, como se uma verdade adormecida estivesse à espreita, pronta para ser libertada.
Ele sabia que não se tratava apenas de uma experiência individual, aquilo era uma convocação, um chamado para se unir àquela corrente de fé. Olhem para a luz. É nela que podemos nos encontrar. A voz do homem ecoou de maneira suave, mas poderosa. Miguel e as mães sentiram um arrepio correr pela espinha, como se aquelas palavras ativassem uma memória antiga. Ao mesmo tempo, um receio sutil surgiu. O que aquela luz revelaria? Haveria tudo o que ele tinha medo de reconhecer. A luz começou a tomar a forma de figuras e imagens. Momentos de dor, amor e esperança surgiram na mente de Miguel, um mosaico de sua vida que se desdobrava diante de seus olhos fechados. Ele viu sua infância, os sorrisos da mãe, as brigas com o pai, e, com lágrimas escorrendo pelo rosto, lembrou do amor que existia em cada momento, mesmo nos difíceis. Permita que a luz toque seus medos e os transforme, sussurrou a voz ao redor, agora um eco harmonioso que atravessava incertezas e alimentava a coragem. Miguel decidiu, naquele instante, deixar a luz penetrar sua essência. Ele abriu os olhos devagar, e quando fez isso, o calor da luz parecia preencher cada canto da igreja. As mães agora brilhavam, suas faces iluminadas por uma alegria serena. Miguel olhou para Maria, e o olhar dela encontrou o dele. Nessa troca silenciosa, tudo se tornou claro, a força do apoio mútuo era a chave. Ele se lembrava que eles não estavam sozinhos nessa jornada, e que o poder da comunhão era maravilhoso. Era o amor que os unia, e isso tinha um peso imensurável. Você é amado. Você pertence, o homem proclamou, como se estivesse ministrando a cada coração presente. A atmosfera ficou carregada de um calor intenso, e as lágrimas de Miguel agora eram de liberação. Ele percebeu que aquele recomeço não era um fardo, mas uma oportunidade de renovação, um espaço para o perdão e a reconciliação. Enquanto a luz dançava em volta deles, Miguel sentiu a presença de algo grandioso. Estava ali, como uma mão invisível, preparando o terreno para algo ainda maior. As vozes começaram a se unir em um cântico mais alto, e Miguel, finalmente inspirado, juntou-se ao coro. A música falava de transformação, de esperança e da certeza de que tudo era possível. Mas, em meio à euforia e à alegria, uma nova inquietação bateu à sua porta. O que acontecerá quando a luz finalmente se dissipar? E se o que surgiu ali não fosse a última revelação, mas apenas uma pista sobre um destino muito maior? As perguntas dançavam em sua mente, como sombras fugidias. Enquanto o cântico começava a se acalmar, Miguel percebeu que a verdadeira jornada estava apenas começando. A música foi se dissipando lentamente, como a brisa suave que acaricia os rostos cansados após uma tempestade intensa. Miguel sentia o eco da canção em seu coração e, enquanto o silêncio tomava seu lugar, um novo sentimento brotou, a expectativa. Ele olhava ao redor e percebia que a luz ainda pulsava, um testemunho de que ali algo precioso havia sido gerado. As mães continuavam unidas, sussurrando palavras de encorajamento e gratidão. Miguel se lembrou de quantas vezes havia desejado um momento assim, onde a dor e a alegria pudessem coexistir, onde suas incertezas fossem cravadas em um lugar seguro. Ele se voltou novamente para Maria, que agora estava com os olhos cheios de luz, como se aquela experiência tivesse revelado não só a sua fé, mas também um propósito. Você viu o que aquela luz trouxe? O que você sentiu? Maria perguntou, com um brilho em seu olhar. Miguel hesitou. Senti que algo em mim estava despertando. E que precisarei enfrentá-lo. Mas é tão assustador, não é? Ela sorriu suavemente. Às vezes, o que nos assusta é justamente o que pode nos libertar. Precisamos nos permitir viver as revelações, mesmo que dolorosas. Essas palavras ecoaram em sua mente. Cada frase como um convite a se deixar levar pela luz, a enfrentar o que vinha a seguir. O homem que conduziu a sua adoração se aproximou, carregando uma serenidade palpável. Meus irmãos e irmãs, ele começou, com uma voz que soava como se estivesse nascido do próprio céu, vocês estão agora preparados para colher o próximo passo da sua jornada. Cada um de vocês está se aproximando de uma revelação que não traz só luz, mas também novos desafios. A congregação se movimentou, o murmúrio se intensificou, pessoas começando a trocar olhares apressados. Miguel sentiu a inquietação crescer dentro dele. O que estava por vir?
O que significavam aqueles novos desafios? Sua mente se enchia de imagens de um futuro incerto, mas um pequeno ponto de esperança começou a brilhar. Nos próximos 3 dias, continuou o homem, cada um de vocês será levado a enfrentar um pedaço de sua história. Uma oportunidade de reconciliação poderá surgir. Estejam prontos para ouvir, e mais importante ainda, para agir. Miguel engoliu em seco. A ideia de reconciliação o encheu de um misto de expectativa e medo. Sabia que deveria procurar seu pai, encarar os sentimentos que havia enterrado por tanto tempo. Contudo, um nó se formou em sua garganta. E se ele não estivesse pronto? E se o passado voltasse como uma tempestade, revirando tudo? Ainda assim, a luz parecia guardar uma promessa. As vozes começaram a crescer novamente, envoltas em adoração. Miguel sentiu o chamado daquela música. Era como se cada palavra estivesse pincelando novas verdades em sua mente. Coragem, Miguel. Você não está sozinho, ele repetia para si mesmo, na esperança de silenciar suas dúvidas. No íntimo, ele sabia que a luz havia começado uma transformação que não poderia ser desfeita. O amor que o cercava mudava a forma como ele via a vida. Era como se cada nota daquela adoração estivesse abrindo portas que ele nem sabia que existiam. Mas quando a luz se começasse a dissipar novamente, Miguel se perguntava, o que realmente está prestes a ser revelado em mim? Qual pedaço da minha história ainda está destinado a ser curado? A adoração continuou, mas Miguel sentia que, em breve, dessa energia maravilhosa, algo único e pessoal chamaria seu nome. O que seria? O que estava por vir nos próximos dias? A jornada apenas começava, mas ele já sonhava com o que poderia acontecer. Se havia espaço para cura e reconciliação, ele estava decidido a entrar nisso, mesmo que o caminho parecesse incerto. E assim, enquanto a luz ainda reluzia ao seu redor, ele se preparou para o que viria, com a esperança pulsando cada vez mais forte em seu coração. O dia amanheceu envolto em uma suave luz dourada que filtrava pela janela de madeira. Miguel despertou com o peso das palavras do dia anterior ainda pairando em sua mente. Era como se cada sombra de seu passado estivesse à espreita, pronta para ser confrontada. Ele se sentou na cama, os pensamentos fervilhando. Como aqueles 3 dias iriam moldar sua história? Oi, Miguel. A voz doce de Maria entrou como uma brisa fresca. Ele se virou e viu que ela havia vindo até sua casa. A expressão dela era uma combinação de encorajamento e preocupação. Você está pronto para o que vem pela frente? Pronto? Acho que não existe pronto diante do desconhecido, Miguel respondeu, segurando as mãos com tensão. A verdade é que ele não sabia o que esperar e a ideia da reconciliação o mergulhava em incertezas. Maria sentou-se ao seu lado e olhou em seus olhos, com um olhar que trazia empatia e calor. Lembrar que você não está só é o primeiro passo. O amor que sentimos uns pelos outros nos fortalece. Ela tocou seu braço levemente, testemunhando que não eram apenas palavras, mas um profundo entendimento. À medida que o dia passava, a congregação começou a se reunir novamente. Miguel sentia a pulsação daquela energia coletiva, como se cada alma reunida fosse uma nota numa sinfonia harmoniosa. Ao entrar no salão, a música tomou espaço. Não era apenas som, mas uma vibração de esperança que preenchia cada canto. Ele fechou os olhos e permitiu que a melodia invadisse seu espírito. Enquanto os acordes se elevavam, ele sentiu os medos começando a se dissipar, mesmo que momentaneamente. No fundo, a certeza de que o Senhor havia prometido um novo começo começava a florescer. A adoração avançou, e, quando a música parou abruptamente, um silêncio sagrado tomou conta da sala. O homem com voz celestial novamente estava à frente. Hoje, quero que vocês sintam a força da reconciliação que já está entre nós. Deixem que essas paredes conheçam suas histórias. Suas palavras eram como fogo, aquecendo corações. Miguel percebeu que antes de se reconectar com seu passado, ele precisava reconhecer sua dor. Ele levantou a mão devagar, e sua voz ecoou, quase envergonhada, mas cheia de verdade, eu preciso enfrentar meu pai. Um murmúrio de apoio se espalhou pela sala. Maria sorriu para ele, um gesto que ressoava encorajamento. Aquela pequena ação transbordava amor e compaixão. Então é isso que vamos fazer, declarou o homem à frente. Nos próximos momentos,
compartilhem suas experiências. Usem a força da comunidade para levar luz às suas sombras. Miguel sentiu os feixes de luz ao seu redor, como se cada história compartilhada estivesse pincelando um panorama de esperança. Ele começou a ouvir outros depoimentos. As experiências de dor, saudade e perda se entrelaçavam numa tapeçaria divina, onde cada lágrima era uma gota de chuva que nutria a terra árida da alma. Mas a pergunta latente em seu coração permanecia: como será o reencontro com meu pai? Será que ele está preparado? Eu estou. Miguel sabia que as respostas estavam se aproximando, assim como o definido passo da reconciliação. E enquanto esperava, uma promessa pulsante começou a brotar dentro dele. A certeza de que o amor de Deus poderia curar suas feridas e transformar seu relacionamento daqui por diante. Naquele instante, a congregação se uniu em oração, e a atmosfera ficou densa de um poder que Miguel mal conseguia compreender. O que estava prestes a acontecer? Quais as peças da sua vida que seriam finalmente colocadas em seu devido lugar? O que mais a luz tinha reservado para ele? Com a fé renovada, Miguel se preparou para o que estava por vir. Ele sabia que cada passo seria crucial para a sua transformação. O amanhã seria um divisor de águas, mas uma pergunta ainda pairava no ar: será que o passado conseguiria se reconciliar com o presente? O sol se ergueu radiante no horizonte, iluminando a igreja de São Miguel com uma luz dourada que parecia bendizer cada canto. Miguel levantou-se em meio a um misto de ansiedade e esperança. Era o terceiro dia, o momento que havia sido profetizado. A promessa de um novo começo pairava no ar, como o perfume de flores recém-abertas. Maria estava na frente da imagem de São Miguel, suas mãos unidas em fervorosa oração. Ela sabia que os 3 dias significavam mais do que um simples retorno de Miguel à família. Era a oportunidade de enfrentar o passado, de reconciliar corações e desbravar um caminho de transformação. Enquanto Miguel caminhava em direção à igreja, sua mente estava a mil. O encontro com seu pai, a sombra que o seguirá por tanto tempo, estava mais próximo do que nunca. Ele se lembrou das palavras encorajadoras de sua mãe: o amor que sentimos uns pelos outros nos fortalece. Rosa exalava coragem. E assim, com a mão trêmula, Miguel pressionou a maçaneta da porta da igreja. Dentro, um coro de vozes se elevava, unindo-se em uma canção que parecia tocar as estrelas. Maria notou a chegada do filho e seu coração se encheu de gratidão. Ao avistar Miguel, um brilho nos olhos dela trouxe uma sensação de alívio e amor, como um abraço que transcende distâncias. Ela ergueu as mãos, como se pudesse envolver cada pedaço da dor que ele carregava. "Estamos juntos, meu filho", exclamou, enquanto seus olhos se encontravam, e Miguel sentiu o calor daquela conexão. O ambiente pulsava com a presença do Espírito Santo, e foi nesse momento que o homem de aparência serena entrou novamente, sua essência irradiando paz. Ele tinha um sorriso que contagia e um olhar profundo que parecia enxergar além das aparências. "Hoje é o dia da revelação. O que vocês têm guardado será trazido à luz", disse o homem, sua voz como um eco puro que ressoava em cada coração presente. A comunidade estava ali, unida em fé, pronta para respaldá-los. Miguel olhou para sua mãe, que lhe fez um sinal para que se aproximasse do centro. "Chegou a hora", sussurrou ela, enquanto os outros tomavam suas posições. Juntos, formavam um círculo sagrado. "Deus está conosco", ela completou. Ele sentia seu coração martelar no peito. Cada passo levava mais perto da verdade que temia encarar. "Eu estou aqui", sussurrou, as palavras saindo como um mantra. Ele respirou fundo, cada inalação preenchida de coragem. E ao olhar para o homem, viu que ele lhe oferecia um espaço para falar, um convite para libertar tudo o que havia guardado. Eu quero ver meu pai. Não sei se ele está pronto, não sei se eu estou", as palavras saíram enredadas em emoção. A sala ficou em um silêncio reverente enquanto todos esperavam a continuação. O homem assentiu com a cabeça. Estar pronto é um passo necessário. O que importa agora é a intenção. Sua verdade será liberada, e de sua coragem, bênçãos surgirão. Neste instante, Miguel sentiu uma energia subir pelo seu corpo, cada palavra sendo acolhida por aquelas paredes sagradas, como se cada membro da congregação estivesse sussurrando: "Estamos com você." Maria, percebendo a luta interna do filho, segurou suas mãos mais firme. "Miguel",
A luz que você sente é a mesma que eu sinto. É tempo de iluminar o que foi obscurecido. Miguel respirou. As emoções vinham à tona, e a música suave começou a tocar novamente, trazendo um consolo reconfortante. Ele viu as flores no altar brilharem ainda mais intensamente. Naquele momento, Miguel fechou os olhos e tomou uma decisão. Se o reencontro era essencial, ele não poderia adiar mais. Vou falar com ele, anunciou, o som surgindo como um eco que reverberou pelas paredes, e sentiu a força da certeza brotar em seu peito. Isso mesmo, meu filho. O Senhor está abrindo um caminho, e você está pronto para segui-lo, bradou Maria, seu coração cheio de amor e gratidão. O homem sorriu e acenou. A luz já entrou. Agora, é hora de retornar em direção à sua verdade. Miguel deu um passo à frente, e as mães se uniram em um coro de encorajamento. Um canto se elevou como um poderoso hino de amor e aceitação. Miguel percebeu que a luz que o envolvia não era apenas para ele. Era um convite a todos à união, o perdão, a esperança. Em cada nota daquela canção, ele sentiu que não estava sozinho. Ele saiu da igreja com um propósito renovado. A luz guiava seus passos até a casa de seu pai. O coração pulsava com uma mistura de medo e expectativa. A cada momento, a força que brotava de suas memórias, além de levar a dor, trazia também a cura. A determinação crescia como a luz do sol que iluminava seu rosto. Ao chegar à porta de casa, Miguel respirou fundo e bateu. Enquanto esperava, pôde ouvir os rumores da vida atrás daquela porta. Temores e dúvidas começaram a se dissipar. Ele era mais forte agora, e o amor que sempre esteve presente era a essência que também poderia unir sua família novamente. A porta se abriu lentamente, revelando o olhar surpreso de seu pai. Miguel viu a sombra de arrependimento e confusão no rosto dele, mas, acima de tudo, viu a oportunidade de redenção. Pai, Miguel começou, a voz trêmula, mas firme. Eu quero conversar, quero entender. É tempo de restabelecer. A luz que havia chegado até ele resplandeceu de seu coração, e ambos perceberam, ao mesmo tempo, que aquele não era apenas o início de um reencontro físico, era uma jornada de transformação e perdão que impactaria suas vidas para sempre. Assim, ali, à porta de casa, começa uma nova história. A primeira de muitas bênçãos a serem descobertas, guiadas pela luz que já havia se manifestado e que ressoaria eternamente nos corações que se deixassem iluminar. E você? O que está esperando para se deixar guiar pela luz em sua própria jornada? Não perca essa oportunidade. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que podem transformar sua vida. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem poderosa para mais pessoas. Comente suas reações e testemunhos sobre o final, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação de esperança e renovação. Esse é o momento de mostrar seu apoio. É hora de agir na luz.